Benção. Dando continuidade, Benção, nos nossos estudos do Economista do Reino Eterno, parte 6, Economista Cristão. Nós paramos em economiza com prudência, né? Uma das características, né, do economista. Economiza com prudência. Achei aqui. Muda para branco. Economiza com prudência. Tem essas passagens aqui. Você pode estar lendo depois. Então vamos dar continuidade. Na vida da maioria das pessoas haverá períodos de escassez. Por isso, é sábio economizar em tempos de fartura. Veja o exemplo de José no Egito. Está em Gênesis, capítulo 41, do versículo 34 ao 36. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Provérbios 21, 20. Os especialistas financeiros aconselham a manter, pelo menos, uma economia no valor equivalente de 3 a 6 vezes os gastos mensais. Por exemplo, se uma família gasta em torno de 5.000 por mês, pagando as despesas normais, o conselho é manter uma poupança de 15.000 a 30.000 reais. Isso significa que se houver algum problema como desemprego, por exemplo, esta família estaria suprida pelos próximos 3 a 6 meses e teria tempo de buscar outro trabalho sem desespero. Fora o que o empregado pode receber caso ele seja empresa privada, né? Que tem um fundo de garantia. Então ele tem um tempozinho para poder se restabelecer. Tanto o fundo de garantia quanto tendo o que eu chamo de seguro imprevisto. As pessoas te dão nome, os especialistas dão de reserva financeira, né? Eu dou um nome de seguro imprevisto. Em caso de despesas inesperadas, como a doença de um membro da família ou o conserto da geladeira que enguiçou, esta família também poderia usar parte do valor poupado e superar o problema sem maiores transtornos. Ao comprar bens materiais, primeiro economizar o valor necessário e depois comprar revela-se uma atitude muito sábia e cristã. É muito difícil fazer isso, amado. Benção. Muitos, infelizmente, preferem ter dívidas, gastando o dinheiro que ainda não ganharam. Lembre-se sempre do princípio mais básico de finanças pessoais. Gaste menos do que você ganha. E tenha sempre uma reserva de emergência. Aqui eu ainda chamava de reserva. O que chama também de seguro imprevistos. Um seguro imprevisto, né? Assim como eu tenho um seguro de carro, como eu tenho seguro da minha casa, então eu tenho um seguro imprevistos. Então o seguro, na verdade, é para imprevistos. O carro, eu pago seguro, se bater o carro, eu tenho aquele seguro ali, se me roubar o carro, então vai me dar um outro. Então é para isso que a gente tem um seguro. Hábito da poupança é igual a economizar. Primeiro economizar, depois comprar. Isso é uma regra básica, quase ninguém faz. É difícil. Tem que ter muito domínio próprio. Tem que ser muito cristão para estar aqui, fazer isso. Gastar menos do que ganha. Princípio básico também da economia. Ao economizar e planejar renda para o futuro, cuidado para não aprender a depender do dinheiro e esquecer-se do Criador da natureza.
Por isso, muito cuidado. Leia a advertência e o alertar a seguir. Advertência. Cuidado com o desejo egoísta de enriquecer. Alerta. Não ponha sua segurança na sua poupança. Aprenda a depender do eterno Criador também. Outra característica do economista do reino eterno. Ensina os filhos a lidar com o dinheiro. Então, nós temos lá, em Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, a gente deve ensinar os filhos também a parte financeira. São muitas coisas que devemos ensinar aos filhos. E a parte financeira é uma delas. Então, nós temos aqui Provérbios 22, tem essas passagens aqui, você pode ler depois, abençoado. Crie os filhos segundo a instrução e o conselho do Criador da natureza. Efésios 6, 4b. É responsabilidade dos pais transmitir os princípios da fé aos filhos? Sim. De que maneira? Exemplo principal: orientação e oração. Porém, amado, para que os pais possam ser exemplo, os pais devem buscar conhecimentos para passar para os filhos. Conhecimentos em todas as áreas, na área espiritual, na área mental, na área emocional e na área física, que é você ensinar ao filho cuidar do corpo, né? Ter uma boa alimentação. Isso aí é muito ensinado aos filhos. Porém, parte mental, educação financeira, para eu ensinar meu filho, eu tenho que ter educação financeira. Educação espiritual, para eu ensinar meu filho e ser exemplo para meu filho, eu preciso buscar esse conhecimento, preciso ser espiritual para eu poder passar para ele. Então, se você, bênção, não tiver sendo um bom exemplo, é porque você está estudando pouco a área espiritual, a área mental, a área emocional e a área física. Então, busque esse conhecimento paralelamente ao que vai ensinando ao filho que você já sabe. Os princípios de economia do reino eterno também devem ser ensinados aos filhos? Claro! Lembre-se que a melhor maneira de ensinar é sendo exemplo. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Lê também Deuteronômio 11, 18 a 19 e Efésios 6, 4. Ajude as crianças, especialmente seus filhos, a entender e a praticar os ensinos da palavra do Criador da natureza, incluindo os princípios de economia do reino eterno. Ore pelos pais que você conhece para que sejam bons economistas do reino eterno e ensine aos seus filhos, por exemplo, e boa orientação como ser economista no reino eterno, desde a infância. De que maneira você poderia ou deveria se envolver nesta importante demanda? Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 6 e 7. Conversemos com elas, que elas possam aprender com o nosso testemunho no dia a dia, né? Como a gente busca rendimento, como a gente gasta, como a gente adquire conhecimentos, né? Todas essas áreas que eu chamo de MF, que é o espiritual, mental, emocional e físico. Devemos buscar esses conhecimentos para nós mesmos, que Deus quer nos dar, para que nós demos, orientemos e sejamos exemplos para nossos filhos. Que todas as... Já falei. Criem os filhos segundo a instrução e o conselho do Criador da natureza. Efésios 6, 4. Com que tipo de instrução os filhos devem ser criados?
É responsabilidade dos pais transmitir aos filhos os princípios da fé e os ensinamentos bíblicos? Claro. De que maneira? Deuteronômio tem a passagem. Os princípios bíblicos sobre dinheiro, bens materiais e de economia do reino eterno também devem ser ensinados? Devem ser. Não, isso aqui não é uma pergunta. É uma afirmação. Os princípios bíblicos sobre dinheiro, bens materiais e de economia do reino eterno também devem ser ensinados. Além dos outros que eu falei aqui. Por isso que nós devemos sempre buscando, amado, bênção de Deus. Este canal aqui, eu busquei conhecimento, eu venho buscando conhecimento desde 2013 na área do Evangelho da Graça de Graça. Lendo livros, e hoje eu estou podendo criei esse canal para deixar para o meu filho. Vou deixar para o meu filho esse canal, para ele poder aprender muita coisa através desse canal. Hoje ele está com 11 anos, ele já sabe que existe o canal, mas daqui a pouco ele vai ter interesse de começar a assistir o canal. A sociedade está influenciando as crianças a serem egoístas, gananciosas, consumistas e materialistas. Como você pode se proteger e também aos seus filhos nisso? Meu amado, vamos estudar. Equilibra, outra característica do economista do reino eterno. Equilibra o trabalho com o tempo de descanso. A Bíblia diz, trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na colheita. Êxodo 34, 21. Para você, faz sentido trabalhar em excesso? Se é o seu caso, por que você está fazendo isso? Qual é a sua motivação? Descanse pelo menos uma vez por semana para curtir a família, sendo o ideal 2 vezes, sábado e domingo. Bem, irmão, vou parar aqui, né? Essa característica para começar um outro vídeo. Até o próximo vídeo. Abençoado.